Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h32, hoje é domingo, dia 29, é tempo de esperançar. Oi, Diane, tudo bem? Paz e bem? Hoje eu me enrolei todo aqui nas coisas, sabe? Essa coisa de fazer umas arrumações, às vezes as coisas não entram direito, não estava entrando esse microfone, né? Mas agora entrou. Coutinho, querido. Bem, hoje a gente tem uma leitura muito interessante, sabe? É uma leitura que vale a pena a gente ver. Boa tarde, meu querido amigo, paz e bem. Obrigado, Coutinho. Sabe, pessoal, a gente hoje tem uma leitura que é muito interessante, né? Aliás, a gente vai começar a carta de São Tiago, né? Tiago é um personagem interessante, é uma pessoa muito interessante na história, né, dos apóstolos, até porque Tiago era um familiar de Jesus, né? Era uma pessoa muito próxima de Jesus, né? Mas ele não era lá vamos dizer, dos mais progressistas entre os que estavam ali. Já entrou mais alguém? Alguém. Sabe, ele não era dos mais progressistas, não. As pessoas... Desculpa a indiscrição, mas eu acho tão bonita essa foto sua e da sua esposa ao lado. Diane, não tem indiscrição nenhuma, não. Eu acho... Olha, uma das coisas que, assim, que eu mais prezo aqui é que vocês tenham a liberdade de falar o que vocês quiserem, né? Eu gosto muito dessa foto, sabe? Acho que a gente ficou bem, né? E uma coisa que eu faço, assim, muita questão é que as pessoas entendam que o ministério diaconal não é o ministério de uma pessoa, né? Eu, como diácono, sou diácono, mas eu sou diácono por conta da minha esposa que me ajuda, das minhas irmãs que me apoiam, dos meus pais que me ajudam, sabe? O diácono, ele tem uma característica diferente, né? Ele é um homem de família que vive família, né? Relacionada a essa família, mas serve à igreja. Então acho que essa foto ficou tão boa, e assim ela ficou bem, né? Minha esposa ficou bem, eu fiquei bem. Então eu gosto da foto, por isso inclusive que eu uso, né? Acho que ficou legal, né? Mas como eu estava dizendo, Tiago não era dos mais progressistas dos apóstolos, não. Inclusive ele, Paulo, tem uma discussão, né? É interessante essa história. Muito linda, eu concordo. A foto é muito linda. Minha esposa mais ainda. Né? Então hoje a gente vai fazer a leitura do Evangelho, né? E a gente vai começar a leitura de Tiago, né? Nos próximos dias, nos próximos domingos, a gente lê a carta de Tiago. Mas quem tiver oportunidade, lê a carta de Tiago toda nos próximos dias, tá? Acho que vai valer a pena, acho que vocês vão gostar, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo, de Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos.
Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. Não é o que entra não o que torna o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, a imoralidade, roubo, assassínios, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro. São elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, entrou FC Melo. Paz e bem, FC Melo. Bom, vamos lá. A gente precisa entender muito bem as leituras de hoje. E sabe, eu até acho muito legal, porque nós temos uma oportunidade aqui de esclarecer algumas coisas. Entrou mais alguém, o Gabriel, paz e bem, Gabriel. Então, a primeira coisa, se você for lá na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, você vê que foi apresentada uma lei ao povo judeu, né? Ao povo da primeira aliança. E observem, não há nada de errado nessa lei. Também não há nada de errado em seguir essa lei, porque essa lei foi dada por Deus. Ah, Bernardo, mas essa lei, calma. Calma, porque a gente tem que entender as coisas, né? E esse é o problema, né? Essas leis foram dadas para aquele povo, naquele momento histórico, a partir da realidade histórica que eles viviam. Essa lei não foi dada como um mandato divino. Não foi dada para ser uma coisa inquestionável. Tanto que, vamos dizer assim, algumas coisas, até hoje, boa parte dos judeus segue, outras eles olham com algum cuidado, né? Por exemplo, não se deve trabalhar no dia do sábado. Os judeus seguem isso com toda a seriedade. Obviamente que se um judeu for um médico, um enfermeiro, ele vai trabalhar. Por quê? Porque ele sabe que cuidar da vida é mais importante do que o sabá. Eles têm essa leitura. Naquela época era uma realidade, hoje é outra, né? Oi, Letícia, minha irmã, paz e bem. Então, como eu estava falando, né, a regra dada aos judeus foi dada aos judeus no Antigo Testamento, baseado na realidade que eles viviam, baseado nas características daquele povo, O problema não é esse. O problema é que depois as pessoas foram acrescentando coisas, colocando coisas a mais,
na lei. E pior ainda, e esse é o grande problema, o povo começou a seguir a lei pela lei. A lei virou uma tradição. A lei virou uma coisa assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Vamos fazer desse jeito ou daquele jeito. Ou seja, a lei começou a se esvaziar do seu sentido maior, do seu maior cuidado para ficar nos pequenos cuidados. E os fariseus e os mestres da lei eram peritos nisso, em ficar cobrando o detalhezinho e se esquecer do espírito da lei. Ou seja, vamos deixar claro, havia naquele momento lá judeus penitentes que seguiam a lei com espírito adequado, com espírito correto. Mas havia alguns que transformaram a lei no mandamento divino, se esquecendo do próprio mandamento divino. Eles usavam a lei como uma forma de até oprimir as pessoas. Então a religião deixa de ser libertação e passa a ser opressão. Não é? E aqui é muito interessante. Eles estão seguindo a tradição dos antigos. Né? Existe até um sociólogo, não, acho que é um antropólogo, que fala que a tradição é o esquecimento das origens. Porque a tradição vira tradição por si só e você não pensa no porquê que aquilo foi escrito. Então as pessoas não leem a lei como a lei. Não é o que Deus propôs, mas a tradição pela tradição. E até hoje você tem gente que faz isso entre os seguidores de Jesus. Então, de vez em quando, eu vejo gente discutindo: pode usar tatuagem? Pode beber? Pode isso? Pode aquilo? E aí Jesus vira e fala assim: vocês têm que parar de ficar ouvindo a tradição pela tradição. Ouçam o mandamento. E aqui ele dá uma grande raquetada quando ele fala assim, sabe, não é o que entra na boca do homem que o torna mau. Por quê? Porque havia uma série das chamadas regras de pureza na época de Jesus. Se você pega o Levítico ou o Deuteronômio, vocês vão ver que há uma série de regras de pureza. Não pode comer camelo, não pode comer porco, não pode comer camarão, né? E as pessoas ficam numa discussão que chega a ser assim interessante, porque o pessoal começa a falar assim: não pode comer carne de porco, porque antigamente o pessoal tinha medo que tinha doença na carne de porco, então era uma regra de higiene. Ah tá, então o camarão é por quê? Sabe, na verdade, esse conjunto de regras são chamadas regras de pureza, não são regras de higiene. E essas regras de pureza tinham a ver diretamente com a permanência da nação Israel, né, do povo Israel, daqueles que acreditavam em um único Deus, o judeu. Não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com nada. A grande preocupação é que quando esses livros foram escritos, o povo judeu estava ameaçado de sua extinção. Ele era cativo, né? Ele estava à beira da extinção, então se criou regras para garantir, né, que o povo cresceria, garantir a procriação do povo e garantir a pureza, ou seja, que as pessoas não se misturassem com outras religiões. Né? Esse é o motivo das regras de pureza. Né? Wanderson, paz e bem, não tem nada a ver com outra coisa. E é por isso que Jesus fala: vocês se esqueceram
Vocês deixaram de honrar o meu nome, ou seja, deixaram de honrar o nome de Deus, é porque foi isso, foi as regras de pureza foram escritas, para honrar as tradições. É por isso que é ridículo quando alguém fala, eu não posso beber porque beber faz mal à saúde. Não, pessoal, não é isso. Porque não é o que entra na boca da gente que nos torna mal. O que nos torna mal é o que está no nosso coração. Observa do que a pessoa fala, do que a pessoa pensa, de como ela age, porque isso é o coração da pessoa. E isso nos mostra. Daí, né, nos mostra quem é a pessoa, e daí que tem o que torna a pessoa impura. Então, se no teu coração tem discriminação, é uma coisa que você vai comer ou que você vai beber que vai tirar a discriminação no seu coração. Se você realmente está preocupado em acolher seu irmão, sua irmã, da periferia existencial, da periferia social, você pode comer qualquer coisa, porque nada vai tirar isso do teu coração. Você pode beber o que você quiser, que nada vai tirar isso do seu coração. A pureza não tem a ver com a religião em si, né? Com aquele realmente que nos interessa, né? E se vocês forem na primeira leitura de hoje, né, o versículo 27, na segunda leitura de hoje, versículo 27, Tiago, primeiro capítulo, versículo 27, ele fala claramente, com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta. Ó, quem está falando é Tiago, não sou eu. Qual é a religião? Assistir o órfão e as viúvas em sua tribulação e não deixar-se contaminar-se pelo mundo. Os órfãos e as viúvas, na época de Jesus, né, eram os mais desvalidos, os mais mais abandonados. É interessante, porque se você pega lá no livro do Deuteronômio, você pega no livro do Levítico, onde está a lei, você vê que existem estratégias de proteção para essas pessoas. A viúva, o órfão e o estrangeiro tinham regras de proteção. Havia um estatuto, vamos dizer, usando as palavras de hoje, de seguridade social para essas pessoas. Né? Então havia, por exemplo, regras do tipo, durante a colheita, o que caísse da mão dos trabalhadores não poderia ser coletado para que os órfãos e as viúvas pudessem coletar aquilo. Era considerado, inclusive, crime coletar alguma coisa que caiu do chão, porque aquilo não era mais seu. Né? Havia outras regras que diziam que a cada 7 anos todas as dívidas deveriam ser suspensas, acabadas, eliminadas, para que você protegesse aquelas que tinham mais dificuldade. Só que aqui, Tiago leva ao extremo. Tiago vira e fala assim, olha, vamos deixar claro, a religião pura, a religião sem mancha, é você socorrer aqueles que precisam nas dificuldades deles e não deixar-se contaminar pelo mundo. Mas, Bernardo, mas você acabou de dizer que não é o que eu como que me torna impuro. Exatamente. Não tem contradição nisso. O que vai dizer o que você come é o que você ouve e passa a fazer. Alguém fala assim, na favela só tem bandido. Você ouve e passa a acreditar nisso. Sem nunca ter ido numa comunidade, sem conhecer as pessoas que vivem lá, você se torna injusto e preconceituoso. Nota a diferença? Tem nada a ver com o que você come. Se no teu coração tem amor, você pode comer o porco inteiro, que você não fica impuro. Mas se você ouve o mundo, e o mundo tira o amor do teu coração, você se torna impuro. É por isso que Tiago fala, não se deixe contaminar pelo mundo.
É por isso que Jesus fala, vocês se pegam à tradição, mas se esqueceram do mandamento. Bernardo, mas qual mandamento é esse? Aquele que o próprio Jesus considera o mais importante de todos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. O grande problema é que muita gente amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. E coloca Deus lá em cima. Deus está acima de tudo. Paz e bem, Dionísio. Deus está acima de tudo. Deus é o poder, é maravilhoso, é fantástico. Eu acredito. E esquece a segunda parte. E ama ao próximo como a ti mesmo. Quem ama ao próximo como a si mesmo, acode aqueles que precisam nas suas tribulações. Pensa as formas de garantir alimentação, moradia, transporte, saúde, condições de vida, de educação, de cultura, né? De trabalho, de transporte. Se preocupa com isso. E não se deixa contaminar por aquelas coisas que são a violência, o preconceito, a exclusão, a marginalização. Sabe, as regras de pureza do Antigo Testamento, elas eram válidas para aquele momento, para aquela sociedade, para aquela realidade. As regras de pureza, talvez para a nossa sociedade, nesse momento, nessa realidade, sejam outras. De ódio, a de não ouvir discurso de preconceito, de fugir das fake news, né? De sair dessas coisas que falam mal da vacina, né? Essas talvez sejam as regras de pureza de hoje. Mas pelo sim, pelo não, na dúvida, sigam o conselho de Tiago. Sejam solidários com os menos favorecidos nas suas tribulações. E não se deixem contaminar pelo mundo. Amém? Bom, pessoal, essa era a minha reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido agradável a vocês, né? Em breve eu vou estar colocando isso aqui já no meu Deus do céu, já no IGTV. Quero ver se hoje eu já começo a subir para o YouTube as 3 últimas lives contando com essa, né? E aí vocês vão vendo, né? Quem quiser dar uma opinião, quiser falar alguma coisa, quiser me questionar em algo, a gente está sempre à disposição, tá? Né? Aqui é uma live onde a sinodalidade impera, né? Todos nós estamos aqui reunidos numa tentativa de seguir Jesus. Aqui ninguém é melhor que o outro. Somos todos irmãos em Jesus, buscando segui-lo da melhor forma possível, né? Então, não sei aí se alguém quer falar alguma coisa, quer dar alguma opinião, né? Diane está mandando amém, mãozinha de oração e rostinho feliz. Ô, Diane, que bom que você gostou, né? Eu vou me despedir de vocês, vou deixar a minha bênção. Né? Amanhã a gente se vê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Letícia também gostou. Que bom. Aqueles que podem, fiquem a máscara. Teve oportunidade. Toma a vacina. Tá? Não se esqueça da segunda dose. Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a sua vida. Protejam os mais necessitados. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Coutinho está mandando um amém também. Que bom, Coutinho. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.